Irmãos, essa palavra de hoje, até o Tabs está com medo. Há muito tempo está no meu coração. Há muito tempo eu tenho comentado que eu estou estudando sobre esse tema. Já os presbíteros são prova disso. O Lucas, eu sempre falo, eu preciso falar sobre isso na igreja. Eu preciso debater esse tema na igreja. E eu queria me aprofundar, eu queria estudar, eu queria trazer mais informações para a gente poder falar sobre isso. Então, eu quero de uma forma bem didática falar de um tema muito importante para a igreja, um tabu, muitas igrejas não falam, outras falam de forma errônea. E hoje eu queria, através da palavra de Deus, te ensinar o princípio do dízimo para a igreja, o que ele é, o que ele traz. E antes de eu começar, eu quero contar uma historinha. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Diz que certo jovem desempregado, pedindo um emprego para Deus, chamou o pastor: pastor, me ajuda em oração. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma renda, eu preciso ter, o meu dinheiro, então me ajude a orar por isso. E eu faço um voto com o Senhor, que a partir do momento que eu começar a receber o meu salário, eu vou ser fiel no meu dízimo. E não demorou muito, naquela mesma semana, Deus abriu as portas e ele começou a trabalhar. E ele ganhava em média, já ganhava bem, R$300 por semana. Então toda semana, todo domingo ele vinha para a igreja e colocava R$30, todo feliz, ali no gasofilácio. Todo feliz. Mas foi passando o tempo, ele foi ganhando mais, ganhou 400 por semana, 500 por semana, e sempre fiel no dízimo. Mas aí foi aumentando, 600, 700, R$1.000 por semana, até que ele chegou à gerência da empresa, ganhando R$2.000 por semana. E um dia ele ligou para o pastor: pastor, vem aqui, eu preciso falar com o senhor. E o pastor foi lá conversar com ele, e falou: pastor, seguinte, lembra que eu fiz um voto com Deus, de que se Deus abrisse uma porta e eu conseguisse um emprego, ia ser fiel no meu dízimo? Ele: eu lembro, e Deus também lembra, eu tenho certeza disso. Então, é que antes era R$30 por semana, agora eu ganho R$2.000 por semana, são 200 por semana, né? É tanto dinheiro para dar para a igreja. O pastor olhou para ele e falou: eu percebo que você quer continuar sendo fiel, mas o problema é que você não quer se livrar totalmente, mas o problema é que a sua prosperidade foi tanta que você está, restringindo. Eu tenho uma solução muito simples. Vamos orar, vamos ajoelhar e orar ao Senhor para que Ele volte a fazer você ser um dizimista fiel com R$30 por semana, voltar a ganhar R$300 por semana. Simples, né? Muito simples. Irmãos, abra a sua Bíblia. Não vou muito adentrar, essas historinhas vão ser para ilustrar muita coisa que eu vou falar. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12, nós vamos ler. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Eu vou estar projetando na versão NAA, a versão que nós estamos usando. A palavra do Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Irmãos, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. É o último a qual Deus levanta para falar ao seu povo. Malaquias está falando com a segunda geração que voltou do cativeiro da Babilônia. Segunda geração. A primeira geração saiu, voltou cheia de sonhos, cheia de fé, de entusiasmo, devido à reconstrução do templo, dos muros, lembra? Eles vieram todos cheios de fervor. Mas aqui, quando Malaquias está dizendo, essa geração já havia morrido. Não existiam mais essas pessoas, e sim os filhos, os netos e os bisnetos. E a segunda geração se acomodou. A segunda geração perdeu o fervor. A segunda geração se afastou de Deus. Malaquias é uma convocação a um retorno. Não simplesmente geográfico, de um povo que sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Mas um retorno espiritual, do pecado para Deus. Essa era a situação do povo na época de Malaquias. Malaquias, o livro de Malaquias, quando você lê ele, é uma grande audiência. São 7 audiências, eu não vou ter tempo de contar aqui as audiências, porque eu quero me restringir à questão do dízimo. Mas nessas audiências, Deus faz uma afirmação. O povo responde com uma pergunta irônica ou incrédula. Em quê? Em quê? Eles falam. E Deus apresenta a prova, a acusação e chama ao arrependimento. Existem 7 dentro do livro de Malaquias. E hoje, irmãos, Deus quer fazer uma audiência com a IPI de Jales. Deus quer fazer uma audiência aqui conosco. Uma audiência com o seu povo, chamando ao retorno. Porque Deus ainda continua chamando o seu povo, em qualquer tempo, a uma coisa: fidelidade. Deus continua chamando o seu povo a fidelidade. O versículo 6 começa, pode deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos aí ficar no capítulo 3, nesses versículos. O versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável. Ele não muda. A imutabilidade de Deus é a base da misericórdia de Deus. Porque se Deus mudasse, irmão, o amor de Deus também oscilaria. Mas porque Deus não muda, a aliança dele permanece, apesar da nossa infidelidade. Ele continua. Irmãos, Deus não pode te amar menos. Você pode fazer o que quiser, Ele não vai te amar menos. Deus não pode te amar mais, porque Ele te ama perfeitamente. Ele te ama. Ele ama você mesmo quando você não merece. Isso é todo dia. Ele te ama. E aí no versículo 7, Deus faz uma convocação ao povo. Olha o versículo 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? O povo, mas como a gente volta? Como a gente vai voltar? E aí é onde Deus começa, então, esse ponto tão importante, muito sensível, repito, é um ponto importante, muito sensível. Esse ponto não é valor, irmão. Esse ponto não é só sobre dinheiro, não é sobre economia, é sobre fidelidade. É sobre fidelidade.
Dízimo não é apenas um valor, é sinal de fidelidade, de confiança, de dependência. Dízimo é isso. E qual a referência? Qual o símbolo que Deus vai usar? Qual o emblema da pessoa que está voltando para Deus? O profeta responde: é quando nós somos fiéis na devolução daquilo que é de Deus. Daquilo que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Ele vai falar sobre isso. Eu sei, vou repetir, que esse tema é sensível, porque toda vez que mexe no bolso, o negócio fica sensível. Mas sabe o que o Senhor fala lá em Mateus 6, 21? Quem sabe de cabeça? O que Deus fala em Mateus 6, 21? Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí está o seu coração. Só que antes de tudo eu preciso explicar para vocês o que é dízimo. Eu sei que vocês sabem, mas nós vamos falar um pouquinho o que é o dízimo. Dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Deus estabeleceu. A palavra dízimo no hebraico é maser e no grego é desatem. Significa ambas 10%. 10% de alguma coisa ou de um valor. Irmão, o dízimo não é uma conta de 1% e nem de 9%. É 10ª parte, 10% de tudo que o homem recebe. Isso você vai encontrar em Gênesis 14, 20, Malaquias 3, 10. O dízimo não foi uma invenção da igreja. Não foi, é princípio perpétuo estabelecido pelo próprio Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja. É um ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional. Se você achava que era, não é. É um mandamento, perdão. Estou lendo. É um mandamento. Não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícia. Não é peso, é bênção. Isso é dízimo. Só que aí nós, seres humanos, começamos a criar mecanismos, desculpas, para tentar driblar a nossa própria consciência. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ah, pastor, eu não sou dizimista, não. Porque esse negócio é lá da lei. É lá da lei, não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Você já ouviu isso? Sim, o dízimo é da lei. O dízimo é antes da lei. E o dízimo é depois da lei. E eu vou mostrar para você. O dízimo é ensinado em todas as escrituras. Antes da lei, Gênesis 14, 20. Na lei, Levítico 27, 30. Nos livros históricos, Neemias 12, 44. Nos poéticos, Provérbios 3, 9 e 10. Nos proféticos, Malaquias 3. E lá no Novo Testamento, Mateus 23 e Hebreus 7. Toda a Bíblia fala de dízimo, irmão. Toda a Bíblia. Não é só da lei, porque nem na lei ela foi feita antes da lei. Não existia lei, não existiam os 10 mandamentos quando iniciou os dízimos. Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Irmão, é antes. Então para com essa desculpinha que é da lei, que não é. É antes, é durante e é depois. E não é uma questão meramente financeira, mas sobretudo espiritual. Sabe por quê, irmão? Vou falar algo muito sério hoje para você. O seu bolso revela seu coração. O seu bolso revela o seu coração. Mas aí a gente ouve outra desculpa. Ah, pastor, eu não sou dizimista pelo seguinte. Senhora não sabe a minha realidade. O que eu ganho não sobra. O que eu ganho não sobra. Irmão, esse entendimento é totalmente equivocado. Equivocado. Porque dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Primícia é a primeira parte. É primícia. O nosso Deus não é um Deus de resto. O nosso Deus não é um Deus de sobra.
E a ordem do Senhor, lá em Provérbios 3:9, honre o Senhor com seus bens e com todas as primícias de toda a sua renda. De toda a sua renda. Irmãos, homens fiéis sempre separam o melhor para Deus. Os homens e mulheres fiéis separam as primícias. E se nós não formos fiéis, Deus não vai deixar sobrar. Se você não for fiel, Deus não vai deixar sobrar. Porque a Bíblia diz, vai chegar a dizer, eu vou mostrar para vocês, que receber sem ser dizimista é receber um salário e colocar ele num saco furado. Não, pastor, eu nunca vi isso. Ageu capítulo 1, versículo 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. E olha o que fala Provérbios 11, 24. Uns dão com generosidade, têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Pastor, hoje Irmão, para mim falar de dízimo, eu vou ter que falar assim com vocês hoje. Vocês vão ter que entender que não é eu, é a Bíblia. É um princípio bíblico. E muita gente não entende como funciona o dízimo. E hoje eu quero explicar para vocês, porque tem outra desculpa. Ah, pastor, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Eu dou oferta, pastor. Problema, irmã, que dízimo eu não dou. Vira para o teu irmão e fala, dízimo você não dá. Vai, pode falar. Sabe por que você não dá, irmão? Porque o dízimo não é seu. Dízimo é do Senhor, a gente não dá o que não é nosso. A gente não dá o que não é nosso. Eu vou falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Dízimo eu devolvo, você já ouviu. Mas dízimo eu pago. Dízimo é dívida. É dívida com o Senhor. Dízimo é dívida, oferta é presente. Você só dá presente depois que você paga a dívida. Primeiro você dizima. Depois você traz oferta como presente, agradecimento do que o Senhor fez por você. E primeiro você paga, depois Deus não deve ficar em último na fila das suas contas. Tem gente que recebe salário, paga todas as contas, sobrou R$100, vai lá e traz R$10, todo feliz, estou dizimando. Não, meu irmão, não está não. Você não está dizimando. E eu vou falar algo que não é eu que estou falando. Na linguagem do profeta, quando eu não dou o dízimo, eu estou fazendo o quê? Eu estou roubando. Eu estou roubando. Porque quando você se apropria daquilo que não é seu, na palavra indebitamente, né, que fala, eu estou roubando. Eu estou roubando porque não me pertence. Pertence a outra pessoa. Eu sei que essa linguagem é pesada, mas Malaquias tinha que ser pesado com o povo dele. Irmão, diz que duas notas de dinheiro se encontraram. Uma de R$2 e uma de R$20. A de R$20 falou, nossa, você está sumida, não tenho te visto mais, nota de R$2. E a de 2 também, nossa, eu não tenho te visto, nota de R$20. Onde você anda? Eu, a de R$20 respondeu, eu tenho tido uma vida muito movimentada, restaurante, salão de beleza, hotéis e tudo mais. E você, por onde anda? Nota de R$2. A nota respondeu, eu sou muito religiosa, eu vou todos os dias à igreja. Você me encontra na igreja. A nota de R$20 falou, o que é isso? O que é igreja? Entendeu, irmão? Deu para entender, né? O que é isso? Eu nunca vi, nunca fui. Essas são desculpas que muitos de nós damos. Mas, como eu tinha dito, oferta é minha. Eu dou. Dízimo é de Deus. Eu devolvo. Então, entregar o dízimo é apropriação indevida. Né? Não entregar o dízimo é apropriação indevida. Roubo, na linguagem de Malaquias. Mas existe uma outra desculpa que a gente ouve muito. Pastor, eu não sinto de dizimar. Eu não sinto de entregar o dízimo. Estou sentindo nada. Irmão, entregar o dízimo não é questão de sentimento. Não é questão de sentimento, mas é de obediência.
Porque o crente vive pela fé, e a fé é na palavra de Deus. Vou dar dois exemplos muito simples. Você chega na frente do gerente do banco, você está devendo no banco, fez um empréstimo. Você vai chegar para ele e vai dizer: ô gerente, eu não estou sentindo de pagar minha dívida. É assim que você faz? Você vai lá no supermercado, enche o carrinho de compra, chega no caixa e fala: ô moça, eu não estou sentindo de pagar essa conta. Não estou sentindo. Não é assim, irmão? Você paga. Você paga. Apropriar do dízimo é desonestidade. Apropriar do dízimo é roubo. É subtrair o que não te pertence. Enganam-se aqueles que sonegam o dízimo porque julgam: Deus não vai bater na minha porta, o meu nome não vai para o SPC do céu, então eu posso ficar em dívida com ele. Se engana você, meu irmão. Se engana você, porque a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Irmão, a retenção do dízimo provoca maldição divina sobre a sua vida, e eu vou explicar isso mais a fundo daqui a pouco. Traz devoradores para sua casa, para o seu bolso. Agora, outros dizem assim: pastor, eu sou dizimista, mas o negócio é o seguinte: eu administro meu dízimo, eu mando para onde eu quero, como eu quero. Eu não dou na igreja não, eu dou em outros lugares. O que o versículo 10 diz? Tragam todos os dízimos aonde? Aonde? Nas outras versões já vai dizer: no depósito do templo. A casa do tesouro era o depósito do templo. Então eu queria hoje, à luz disso, isso só foi uma introdução, falar sobre o dízimo. E eu queria, para facilitar, para vocês memorizarem, eu vou usar algo pedagógico. Eu vou usar os 3 P's do dízimo. Os 3 P do dízimo. Vamos repetir quais são? Perigos, prejuízos e promessas. Os 3 P do dízimo: perigo, prejuízo e promessa. Então a gente vai começar. Quais são os perigos em relação à prática ou não do dízimo? Primeiro perigo: reter o dízimo. Olha o versículo 8 aí. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, reter o dízimo, irmão, é igual se apropriar do que Deus declarou santo. Levítico, capítulo 27, versículo 30, vai dizer que o dízimo é santo ao Senhor. É santo e é ao Senhor. E a linguagem de Deus aqui é muito direta: vocês estão me roubando. É o próprio Deus dizendo. E é muito curioso que também, assim como no grego, a palavra portuguesa tem 2 significados diferentes de roubar e furtar. No grego também aparece assim. No grego tem 2 palavras: kleptes e lestes. Kleptes e lestes. Kleptes é de onde vem a palavra cliptomaníaco, tá? E era aquela palavra, essa palavra foi usada, sabe para quem? Judas Iscariotes. Porque ele roubava da bolsa sem ninguém ver. Ele roubava escondido, né? Ele roubava lá a bolsa quietinho, sem falar nada. Lestes é assaltante. E é a palavra que é usada para Barrabás. Barrabás era um assaltante à mão armada. Ele ia à mão armada assaltar. E a palavra hebraica aqui será que alguém pode me roubar? Não é kleptes, não é furto, não é escondido. É lestes, é roubo. Ou seja, quando o homem retém o dízimo, é como se ele estivesse tomando de Deus a força, a mão armada. É forte isso, irmão. É como se estivesse roubando a mão armada, deliberadamente e conscientemente, aquilo que não lhe pertence, mas pertence ao Senhor. Por que o dízimo é santo ao Senhor?
Porque ele instituiu, e é para ele, é para a obra dele. E reter o dízimo é um perigo, irmão. Dízimo não é esmola, é devolução. Dízimo não é esmola, é devolução. Deus não está pedindo nada que é nosso. Ele não pede, ele está reclamando que é dele, irmão. Não é nosso, é dele. Então, quando nós não dizimamos, não é só uma falha administrativa, é um ato espiritual de infidelidade. E olha o que o John Stott fala. Essa é muito forte. Se o evangelho não alcançou o nosso bolso, talvez ainda não tenha alcançado de fato o nosso coração. É muito forte isso, irmão. Porque se ele não alcançou teu bolso, talvez ele não alcançou o seu coração. Mas deixa eu correr. Segundo perigo, subtrair o dízimo. Versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro ou depósito do templo. Não é só reter tudo. É entregar parte dizendo que é tudo. Isso é subtrair o dízimo. É entregar parte dizendo que é tudo. Mas não é. A pessoa está lá preenchendo um cheque. Hoje nem preenche mais cheque, né? Mas está lá fazendo Pix. Está fazendo lá, coloca um valor inferior, tal. Como se Deus não soubesse. O pastor não está vendo, os presbíteros não estão vendo. Mas Deus está vendo, meu irmão. E Ele conhece o seu saldo bancário. Porque tudo que tem lá é dele. Na nossa visão reformada, nós somos mordomos. Nós administramos o que é de Deus. Nada é nosso, tudo é dele e tudo é para a glória dele. Então, é tudo dele. Irmão, nós não somos donos, somos mordomos. E o que a Bíblia vai dizer que requer do mordomo? A Bíblia vai dizer que ele tenha que ser fiel. É isso que ele diz. Então, quando eu retenho parte, passando a ideia que eu estou dando todo o dízimo corretamente, eu estou sendo infiel e eu estou subtraindo. Um exemplo muito prático disso, Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eles venderam uma propriedade, imitando Barnabé, foram lá, falaram, ó, nós vamos lá, mas nós vamos falar que a gente está dando tudo, mas a gente vai tirar um cadinho para nós. Lembra da história? E aí Pedro chega para eles e diz, por que você mentiu para o Espírito Santo? E os dois morrem, fulminados. Eu fico imaginando se a mesmo Deus agisse hoje, com relação ao dízimo. Acho que não tinha ninguém aqui dentro, né? Não trouxe tudo, morre. Ele fez isso com Ananias e Safira, por quê? Porque o problema, irmão, se eles tivessem não vendido, não tinha problema nenhum. Se eles tivessem vendido e ofertado e falado, ó, a gente não está dando tudo, nós estamos dando uma parte, não tinha problema nenhum. Mas o problema é que eles venderam, tiraram uma parte e estavam dizendo que estavam dando tudo. Eles estavam subtraindo o dízimo. Todo dízimo implica, irmão, infidelidade percentual. Não é o valor que me agrada. É o que Deus estabeleceu, 10%. Honestidade diante de Deus. Quando eu entrego um pouco, dizendo que é tudo, eu não estou sendo fiel, irmão. Eu não estou sendo fiel. É como a história de um menininho que ganhou 2 moedas. O pai deu uma é para você e a outra é para você ofertar na igreja. Ele vindo, todo feliz para a igreja, uma moedinha caiu no ralo. Ele olhou e falou, ih, lá vai a moedinha do Senhor. Vocês entenderam? Vocês estavam prestando atenção no vitrô ali. Ó. Entenderam a historinha? O menino ganhou 2 moedinhas, uma era para oferta e uma era para ele. No caminho ele todo feliz, a moedinha caiu no bueiro. Ih, lá foi a moedinha do Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? A gente paga toda a conta. Ih, foi o dinheiro do Senhor. Não tem o dízimo. Terceiro perigo. Subestimar o dízimo. Versículo 8, parte B. Que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. O povo começa a responder com desprezo. Mas isso é importante mesmo? Isso é de fato importante?
Tem gente que chega e fala assim, mas pastor, eu sirvo na igreja, eu trabalho, eu sou ativo na igreja, eu dou minhas ofertas, minha vida espiritual, mas eu não sou dizimista, isso não afeta a minha vida espiritual. Eu não sou dizimista. Então você está subestimando um ponto que Deus está dizendo que não dá para negociar. Você está subestimando. Irmãos, Deus escolhe justamente o dízimo como um termômetro da fidelidade. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A fidelidade. E aí eu repito, vou repetir Mateus 6, 21. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Tratar o dízimo como assunto secundário, irmão, é subestimar algo que Deus colocou como um centro de uma conversa com o seu povo. É aquele irmãozinho que fazia tudo aqui, mas não era dizimista, ofertava um pouquinho, subtraía o dízimo, dava um pouco, dizendo que dava tudo. Aí ele morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, Pedrão estava lá esperando ele. Ele começou a ver um monte de mansão, linda, maravilhosa. Ai, acho que eu vou morar aqui. Não, mais para frente. Então é aqui. Não. Aí ele foi vendo que foi caindo as casas. Quando ele chegou, num lugar, era só barraquinho, mal construído. Só estava levantado umas madeirinhas. Aí ele pegou, não, eu não posso morar aqui. Como eu? Não, é aqui que você vai morar. Mas por quê? Porque o material que você mandou de cima, deu só para construir isso. O que você mandou lá da terra, só deu para construir isso. Retinha, subtraía. Outro perigo, administrar o dízimo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Irmãos, naquele contexto era diferente. Havia uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, quando você estuda, você vai ver que a tribo de Levi, ela não teve terra. Todas as tribos tiveram terra, mas a tribo de Levi não. Eles eram responsáveis pelo templo. E então, Deus fala, olha, eles vão ser sustentados através dos dízimos de vocês. Assim, eles vão servir a casa do Senhor e vão também servir as viúvas, os órfãos, os pobres, os estrangeiros. E havia esse local, o depósito do templo, para recolher as ofertas. O ponto aqui, meu irmão, o papel do crente, qual que é a primeira palavra do versículo 10? Qual que é? Está aí debaixo. Tragam. O papel do crente, irmão, é trazer o dízimo. O papel de administrar é da igreja. É dos líderes da igreja. Porque a gente ouve muita gente, mas a igreja não aplica corretamente. Se a igreja não aplicar corretamente, ela vai dar conta disso. Ela vai prestar conta para Deus. Graças a Deus não é o nosso caso. Todos os meses o nosso tesoureiro Jonas coloca ali um relatório financeiro de tudo que entrou e de tudo que saiu. Você tem alguma dúvida? Pode olhar lá. Tem dúvida? Pergunta para o Jonas. Está lá. A maioria das nossas igrejas só faz prestação anual. Nós fazemos mensal. Está ali, irmão. Quer saber onde está indo o dinheiro do dízimo? Está ali. Das ofertas? Está ali. Mas tem gente que acha que pode frequentar a igreja e entregar o dízimo em outra. Não, eu entrego lá na outra, lá na outra, lá na outra, lá na outra. Irmão, você vai no McDonald's, você compra um lanche, um combo lá gostoso do McDonald's. É a mesma coisa que você pegar e pagar lá no Burger King. Onde você comprou? No McDonald's. Onde você paga? O garoto viu que o pai só dava R$2 de oferta na hora do culto. Aí um dia ele no almoço bravo, pelo amor de Deus, que sermão horrível que a pastora pregou. E não sei o que, começou a meter o pau no pastor e falar, reclamar, falar mal. O menino falou, também pai, com R$2, o que o senhor espera? Eu estou pus aí para dar uma quebrada, gente. Irmão, a sua competência não é ser juiz do dízimo. É ser fiel na entrega. É ser fiel na entrega. Não cabe a você administrar. O papel do crente é trazer. E o papel da liderança é administrar. E aí, Charles Spurgeon diz, quando damos a Deus, não lhe damos nada do que não seja dele. Apenas devolvemos uma parte do que ele nos emprestou. A gente devolve o que ele nos emprestou. Agora, esses são os perigos. O que acontece quando eu não levo a sério essa área? Vem os prejuízos.
E os prejuízos, primeiro, é em relação a Deus. Versículo 8, Hades, será que alguém pode roubar a Deus? Vocês estão me roubando. Quando eu estou me apropriando, então, do que não é meu, eu estou roubando o Senhor. Isso me separa do Senhor, de certa forma, porque eu estou em desobediência àquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, quando eu retenho, eu estou tomando do devido dono, do legítimo dono, eu estou tomando dele. Irmão, a igreja é de Deus. E eu vou dizer algo para você. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa de ouro. Deus não precisa de prata, porque Ele é o dono do ouro, da prata e de toda a riqueza. Deus não precisava da árvore do jardim do Éden. Ele precisava da obediência de Adão e Eva. Deus não precisava do sacrifício de Isaque. Ele precisava da fidelidade de Abraão. Deus não precisa do teu dinheiro, mas Ele estabeleceu o dinheiro para o seguinte: para que a igreja não fique precisando pedir esmola, irmão. Para que a igreja não precise ficar fazendo canjicada, galinhada, churrascada, livro de ouro, óleo santo, e aí a lista é grande. Porque quando a igreja não tem dízimo, ela começa a se virar nos 30, tem que fazer um monte de coisa. E o dízimo foi feito para isso, porque não precisa. Irmão, se a nossa igreja fosse 100% dizimista, nós estava com ar-condicionado, há muito tempo. Mas eu sinto informar que a nossa igreja não é. E eu não vou nem falar porcentagem, para você não sair escandalizado daqui para os que são dizimistas. Irmão, a igreja não foi chamada para viver de campanha permanente. A igreja não foi feita mais para uma fidelidade dos seus membros. É para isso, irmãos. Deus estabeleceu um método para a igreja, para que ela fosse sustentada. E qual é o método? Dízimo e oferta. Esse é o método de Deus. Essa é a forma legítima que Deus fez para que o reino dele crescesse e ampliasse. Quando nós roubamos a Deus, nós quebramos o princípio da aliança. Quando nós roubamos a Deus, nós desonramos a santidade de Deus. É muito sério, irmão. Não dizimar não é apenas atrasar a obra de Deus. É ferir o pacto de fidelidade que temos no Senhor. Diz que 2 cristãos discutiam acerca do dízimo. Um deles falou: nossa, é um privilégio dizimar, ofertar, contribuir, eu amo. E começou a querer convencer o outro. O outro: não, eu não dizimo, porque o dízimo não traz salvação. Lembra do ladrão da cruz? Ele estava do lado, ele não dizimou e foi salvo. Aquele homem virou para ele e falou assim: há uma diferença entre você e ele. Ele era um ladrão que estava morrendo. Você é um ladrão que está vivo. Simples assim. Mas o segundo prejuízo. Primeiro, prejuízo você com Deus. Você rouba Deus. Segundo, é para você mesmo. Você rouba a você mesmo. Porque o versículo 9 vai dizer: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Note que o mesmo Deus que abençoa, também amaldiçoa. Também amaldiçoa em virtude do quê? Da desobediência. Quando eu atraio maldição em vez de bênção, eu estou roubando de mim mesmo, irmão. Você está roubando de você mesmo quando você atrai a maldição de Deus, porque eu estou fazendo a escolha errada. E toda escolha errada tem suas consequências. Tem suas consequências. Porque nós vivemos no meio de um povo materialista, totalmente materialista, governado não pela palavra de Deus. Uma mente que não é espiritual. Aí ela começa a fazer cálculo. 100%, 90%. Bom, eu fiquei só com 90%. Estou no prejuízo, vou ficar com 100. Irmão, quem está marcando, marca essa frase. É melhor 90% na mão. Som. É melhor 90% com a bênção de Deus do que 100% sobre a maldição de Deus. É melhor 90%. É bem melhor. Irmãos,
Sabe quem contradiz o dízimo? Quem não é dizimista. Eu nunca vi um dizimista fiel reclamar. Ai, eu não gosto de dizimista, eu dou na obrigação. Não, porque quem é dizimista fiel sabe a bênção que é. Sabe as bênçãos que são derramadas sobre a sua vida. Dizimista não se arrepende, irmão, porque sabe a bênção. Então, quando você deixa de ser um dizimista fiel, você está roubando você mesmo. Você está deixando de receber a bênção que estava destinada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre o seu. Você está privando você mesmo, irmão. A desobediência financeira atrai perdas, desgaste, e o texto vai dizer devoradores. Devoradores. Irmão, não é mágica, é um princípio espiritual. Semear obediência traz bênção, semear infidelidade traz desgaste, traz maldição. Uma mulher levou 3 filhos para o cinema. O ingresso valia R$5. E a menininha pequenininha viu ela tirando R$20 e pegando 4 ingressos. À noite eles foram para o culto, elas foram de manhã no cinema e à noite foi para o culto. E a menina viu que ela colocou R$2 no gasofilaço. Criança, você conhece, né? Vocês já tiveram criança? Que a minha era desse jeito, Mateus também. Mãe, é muito mais barato na igreja do que lá no cinema, né? Ela viu a mãe dar 20 lá no cinema e 2 na igreja. É isso que a gente às vezes está ensinando aos nossos filhos. Terceiro prejuízo para os outros. Primeiro, rouba a Deus. Segundo, você rouba a si mesmo. E terceiro, você rouba os outros. Olha o versículo 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que se o seu povo for fiel em mordomia, em administração dos bens, Deus mesmo que dá, esse povo vai ser considerado pelos outros. Resumindo essa parte aqui, quando você é dizimista fiel, e o teu testemunho faz com que outros também sejam dizimistas fiéis. Eles veem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas aqueles que não dizimam, não são fiéis, às vezes têm uma vida fracassada. O que está acontecendo? Não está testemunhando, irmão. Não está testemunhando, não está sendo vitrine missionária. Porque quando o povo retém, o testemunho se enfraquece, a obra é limitada. Diz que no final de um culto, o tesoureiro da igreja dirigiu aos presentes e falou: eu tenho 3 notícias para vocês. Uma boa, uma ruim e a outra eu não sei. A ruim é que o nosso telhado está com problema e a gente precisa arrumar urgente. A ruim é isso. Tá estragado, não tem jeito, vai ter que arrumar. A boa notícia é que a gente já tem o dinheiro. Mas a que eu não sei é que o dinheiro está no bolso de vocês. Só falta entregar. Bom, esses são os perigos e os prejuízos. Eles são muito sérios, irmãos. E por que Deus continua insistindo conosco com relação ao dízimo? Porque Ele mesmo nos chama não apenas à renúncia, mas a exatamente isso, as promessas. Há promessas para aqueles que são dizimistas. A primeira promessa, irmão, está no versículo 10, parte A. Promessa de céus abertos. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu. Aleluia. Quem que é que abre a janela? É Deus. É Deus. Ele abre a janela. É Ele. É uma janelinha. Não, Ele diz que são janelas do céu. É janelas do céu. Irmão, vou fazer algumas perguntas para você refletir. Você acha que Deus tem bênção para te dar? Sim ou não? Você acha que Deus é abençoador? Sim ou não? Deus pode te abençoar mais? Ele tem mais para te dar? Isso é uma palavra espiritual, meu irmão. Deus não está falando aqui que é barganha com Ele, não. Até agora eu não falei que é barganha. Não é. Deus não precisa ser subordinado com o teu dízimo. Porque o versículo 6 diz que Ele não muda. Ele não muda.
Mas Ele é Deus, Ele não muda. E Ele está dizendo, se você for fiel a mim, eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. É Ele quem está dizendo. Vale a pena confiar na palavra de Deus, meu irmão? Sim ou não? A promessa dele é fiel. É verdadeira, irmão. Ele cumpre a palavra. Então por quê? Então por que a gente tem que debater tanto isso? Quem confia, obedece. Prova a fidelidade de Deus. Deus começa o versículo, ponha-me prova. E isso é raro na Bíblia, irmão. Isso é raro na Bíblia. É quase como que, vem comprovar na prática se eu sou fiel. Quer comprovar? Põe uma prova. Prova. Céus abertos. Irmão, e céu aberto não é só renda. Céu aberto é favor, é direção, é intervenção divina. Não é barganha, é princípio de confiança. Quando nós entregamos o controle de Deus, Deus manifesta fidelidade para conosco, irmão. É assim. Mas a segunda promessa, estou terminando. Bênção sem... O que é promessa? Bênção sem medida. Não dá para calcular, irmão. Ele continua o versículo, né? Abrir as janelas do céu e se eu não derramar sobre vocês bênção sem medida, não dá para calcular a bênção que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós já fomos abençoados em todas as regiões espirituais e celestiais, em Cristo Jesus. Mas Deus está prometendo aqui que mesmo nós que já fomos abençoados, que Ele vai derramar sobre nós bênção sem medida, aleluia. E tem gente que diz ainda para mim, pastora, mas eu conheço crente que é dizimista, crente que não é dizimista e é muito próspero, e eu conheço crente que é dizimista e passa perrengue. Já viu isso? Como assim? Por quê, pastora? Irmãos, nós não somos partidários da teologia da prosperidade. Dá, recebe, dá mais, recebe mais. Nós não somos partidários disso. Porque a gente entende que Deus é quem abençoa, é Ele quem dá riqueza, é Ele quem dá glória, tudo vem de Deus, tudo é para Deus, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas, tudo é fruto de bênção de Deus, do trabalho honesto, certo? Mas as bênçãos de Deus não se limitam apenas a coisas materiais. Quando Ele está dizendo, eu vou a bênção sem medida para vocês, a gente pensa igual, né, esse mundo materialista. O que a gente pensa? A gente é consumista, materialista, a gente pensa que a bênção é só dinheiro. Mas não é isso, irmão. Você já viu uma pessoa podre de rica, muito rica, mas ser um miserável? É o que eu mais conheço. Quanto mais tem, mais miserável é. Outros que têm tanto dinheiro e são infelizes, tristes. Então, esse princípio não cabe aqui. Mas o nosso mundo é tão materialista, porque só pensa em dinheiro, dá tudo por dinheiro, vive por dinheiro, morre por dinheiro, trabalha por dinheiro, não descansa por dinheiro, só pensa em bens materiais. E aí acha que o dízimo só vai voltar em bênçãos em materiais. Não é, irmão. Deus promete derramar sobre nós, sabe o quê? Alegria, paz, contentamento, provisão no tempo certo, graça para enfrentar escassez ou fartura, com coração estável. É isso que Ele faz. E o maior sinal da bênção de Deus não é a tua conta bancária, meu irmão. O maior favor da bênção de Deus é o seu coração satisfeito em Deus, é o seu coração alegre, liberto, em obedecer com alegria. Mas a última promessa, devorador repreendido, versículo 11. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Devorador.
Hoje o devorador se manifesta de muitas formas. Desorganização financeira, gastos compulsivos, escolhas ruins, perdas sucessivas. O que você retém, o devorador come. Eu já vi muita gente dizer: ai, tudo que eu ganho, eu não sei, pastora, mas olha, some. Você tem sido dizimista fiel? Porque se isso está acontecendo, irmão, é um devorador. É o devorador. Irmão, não retenha. Quando você não entrega, você gasta com outra coisa. No final da conta, a conta não fecha. Porque você deixou de entender e de obedecer um princípio espiritual, o princípio da fidelidade a Deus. E para aqueles que são dizimistas fiéis, irmãos, a promessa de Deus é que Ele vai fechar a boca do devorador. Deus vai proteger você. Deus vai. A fidelidade financeira é também um meio de Deus colocar em ordem a sua vida. Ele te traz equilíbrio, Ele te traz proteção, Ele te traz vida prática. Ele faz isso, irmão. Mas a última promessa, para nós fecharmos. Promessa de felicidade e testemunho. Versículo 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, você quer uma coisa mais deliciosa, mais maravilhosa, mais preciosa do que a felicidade em Cristo Jesus? Do que a felicidade? Sabe quando você chega perto daquela pessoa, às vezes ele está passando lutas, até financeiras, mas ele está feliz, ele está alegre, porque ele confia no Senhor. É como Paulo e Silas, estavam lá na prisão, levaram o maior açoite, uma surra. O que eles estavam fazendo? Louvando e adorando ao Senhor. Os apóstolos, a palavra do Senhor vai dizer que eles eram perseguidos, presos, acuados, e eles saíam da cadeia felizes pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. É isso, irmão. Há pessoas que dariam tudo para ter a felicidade que nós temos, irmãos. Tudo. E essa felicidade não se compra com dinheiro. Ela não está no fundo de uma garrafa. Essa felicidade não está no final de um baseado. Essa felicidade não está numa cama de adultério. Essa felicidade não está na caneta da corrupção. Porque essa felicidade é a alegria da salvação. É a alegria de Deus que transborda na nossa alma, que faz com que nós tenhamos um banquete de alegria. Irmãos, nós precisamos entender essa questão do banquete da obediência, da fidelidade a Deus. E aqui alegria, fidelidade, a tradução no hebraico é plenitude de paz, alegria, viver em aliança com Deus. O mundo procura felicidade e alegria no dinheiro, no vício, nos prazeres, no poder. E Deus promete uma alegria que não depende do saldo da tua conta bancária, mas da tua fidelidade. Eu conheço pessoas pobre de Maré de Si, alegre e feliz no Senhor. E são dizimistas muito fiéis. Irmãos, Deus promete uma alegria que não depende do seu saldo. E um povo fiel no uso de dinheiro é um povo que transborda de alegria. É um povo porque não serve ao dinheiro, não serve a Baal, serve ao Deus com dinheiro. Serve ao Senhor com dinheiro. Concluindo, irmãos, eu queria concluir com o versículo 10. Provam-me, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor. Aqui em outra versão diz prova-me. Irmão, eu não vou te perguntar, não vou te constranger, dizer quem é dizimista aqui, não é a minha intenção. Mas Deus, Ele está falando com você hoje, agora. Você está com dúvida? Você está com medo? Você está inseguro? Deus está dizendo, faça prova de mim. Faça prova de mim. Se você acha que Deus é digno da sua confiança, se você acha que Ele, eu perguntei, vocês falaram tudo sim, que Ele é aquele que cumpre,
que Ele não mente, que Ele não falha, façam prova dEle. Façam prova e deixa Ele ver. Eu tenho certeza que nunca mais você vai deixar de ser dizimista fiel. Olha Israel, irmão, a gente pode falar o que quiser dos judeus. Se tem uma coisa que judeu é fiel nos seus dízimos e ofertas. Olha como aquele país é rico. Tem um negócio lá que não deixa nem as bombas cair, que muitos países não têm. Eu não conheço outro que tenha. Eles são fiéis no dízimo. Irmãos, faça a prova dele. Eu não tenho dúvida que você vai ser um dizimista fiel. Porque o nosso Deus não é sádico. Deus não é alguém que quer te oprimir. E a Bíblia diz que Ele não muda. E a Bíblia diz que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é provedor, Ele é Jeová Jireh. É o Deus da provisão e Ele tem bênção para te dar. Bênção sem medida. Sem medida. Irmão, você não é o que você escuta. Você não é o que você lê. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. E a palavra de Deus requer de nós hoje uma resposta. Qual vai ser a nossa decisão? Estão aí os 3 P's do dízimo: perigos, prejuízos e promessas. Dízimo não é compra de bênção, é a revelação da sua confiança. Para quem nunca dizimou de forma fiel, eu queria que você assumisse diante de Deus um compromisso concreto de ser fiel a Ele. Para quem já foi fiel, mas agora está recuando, o versículo 6 diz: volte para mim e eu voltarei para vocês. E para quem é fiel, preserve com alegria, lembrando que a recompensa maior é do próprio Senhor. Amém? Eu ia tirar esse testemunho, mas não dou conta. Eu vou falar. Em 2002, na cidade de Itaporanga, Paraíba, na Igreja Batista Memorial, o pastor da igreja ele tinha um programa de rádio. Antigamente, os programas de igreja na rádio. E a igreja era pequenininha, mas o programa alcançava uma região de 40 mil pessoas. Só que aí, ele não tinha todo mundo dizimista, mesmo assim eram pessoas muito pobres, que trabalhavam na roça, no sertão da Paraíba. Então, ele não estava conseguindo e ele ficou inadimplente 3 meses. E aí veio uma ordem: ou vocês pagam ou o programa de rádio vai ser cortado. E o pastor foi para a igreja desesperado e fez um apelo: irmãos, nós precisamos levantar uma oferta especial, uma oferta sacrificial hoje, porque senão nosso programa vai ser cortado e tantas pessoas estão sendo abençoadas. Lá no culto tinha um casal, o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles eram meieiros. Vocês conhecem a história, né? Eles eram meieiros. O que é meieiro? Vocês sabem, né? É uma pessoa que vive numa terra, mas ele não é dono da terra. Ele planta, ele cuida, ele colhe. E quando colhe, metade vai para o dono da terra, metade é dele. Meieiro. E eles eram meieiro e passavam muita dificuldade. E aquilo tocou o coração. E eles moravam 6 quilômetros da igreja. E eles iam a pé, da roça para a igreja. E voltando, eles começaram a conversar. E a dona Lourdes falou: Tota, nós temos que fazer alguma coisa, a gente tem que ajudar. E ele: minha véia, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, nós já demos dízimo esse mês, que é a nossa obrigação, não dá para a gente ofertar, é muito difícil. E aí ele falou: não, a gente precisa. Tota, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o melhor que a gente tem. E aí ele virou: como assim, Lourdes? Falou: lá na nossa roça tem um monte de galinha, mas só tem um galo. Vamos dar o galo. Ele falou: então vamos dar o galo. No outro dia cedinho, ela andou 6 quilômetros, foi na casa, bateu na porta do pastor, vem trazer o galo para ajudar a pagar a dívida da rádio. O pastor deu aquele sorriso amarelo: o que eu vou fazer com esse galo? E aí ele falou: meu Deus, eu vou fazer o quê? E começou a pensar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ele falou: bom, vou fazer uma rifa. Aí ele pensou: rifa não pega bem para crente. Não dá certo crente fazer rifa. Então, a
internet estava começando naquela época mais. Vou pôr na internet, né? Que tem um galo, vou contar a história que a gente precisa pagar. E ele colocou na internet. E naquela semana, quem que vê o e-mail? Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele viu, ficou movido com aquilo, foi para o culto, falou: irmão, hoje a gente precisa levantar uma oferta para ajudar um pastor lá na Paraíba, que ele tem um programa de rádio, atinge 40 mil pessoas, a gente tem que ajudar, vamos fazer uma arrecadação. Ele fez uma arrecadação especial, conseguiu 1 ano de programa de rádio. Foi lá, ligou para o pastor: pastor, consegui 1 ano para o senhor de programa de rádio. A alegria do pastor era imensa, a igreja, ainda ajudaram a igreja, fizeram um monte de coisa para a igreja. O pastor Jeremias, um tempo depois, vai para o Canadá pregar numa igreja lá no Canadá e conta a história do galo da Dona Lourdes. O povo ficou comovido, falou: vocês ajudaram a igreja, pagou, mas e a Dona Lourdes? O que vocês fizeram para ela? Falou: não, gente, o que ela precisa? O sonho dela é ter uma geladeira, fazer chup-chup para vender. Chup-chup, gelinho, geladinho, é a mesma coisa, né? Era o sonho dela fazer isso. E aí, só que ela não tem fogão, né, para ela. Então a igreja foi, comprou geladeira, comprou fogão, mandou para Dona Lourdes. E ela ficou toda feliz. Outra igreja ficou sabendo da história do galo, né? Falou: mas eles são meieiro. E a terra? Quanto custa? Custa tanto. A igreja foi lá e comprou a terra para Dona Lourdes. Deu a terra para Dona Lourdes. Outra igreja ficou sabendo mas como é que está essa terra? Vamos lá, vamos mandar alguém para fazer poço, porque no sertão é muito seco. Vamos trabalhar essa terra para que ela produza mais. A igreja foi lá, fez poço, tudo assim. Aí outra igreja escuta a história da Dona Lourdes lá em Nova York. Mas como que é a casa dela? A casa dela é chão batido que fala, né? Chão batido, é bem simplesinha, ela mora assim. Então vamos fazer uma casa. Fizeram uma casa linda, imobiliaram a casa linda. Um repórter de Nova York, do New York Times, escuta a notícia, pega um voo lá, vai na Paraíba para conhecer a história da Dona Lourdes. E essa notícia percorre o mundo inteiro. Por quê? Porque a Dona Lourdes era fiel no dízimo. E ainda ofertou com o melhor que ela tinha, um galo. Um galo. Ela ofertou. Gente, ela não esperava nada em troca. Ela não esperava nada em troca. E o que ela recebeu foi muito mais do que ela esperava. Eu desafio você, irmão, hoje. O grupo de louvor pode vir. Eu desafio você hoje, irmão. Prove ao Senhor nessa área. Não é para mim. Não é para os presbíteros. Não é para a casa do Senhor. É um mandamento. É um princípio bíblico. Não nos deixe esquecer, Pai, que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós teremos vem de Ti e é do Senhor. Deus, que nessa noite essa palavra venha tocar não só nosso coração nessa noite. Porque a minha intenção aqui, Senhor, não é que ninguém seja motivado pelo sentimento, mas que seja tocada a razão, Senhor. Que todos aqui possam ser tocados de que isso é um princípio do Senhor, é um mandamento do Senhor. E que nós possamos, ó Pai, entregar o dízimo ao Senhor, devolver o dízimo ao Senhor, pagar o dízimo ao Senhor. Aqueles que são fiéis, Senhor, muito obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor, continue retribuindo com janelas dos céus abertos e bênçãos sem medidas, segurando o devorador e abençoando os teus filhos em todas as áreas. Aqueles que eram fiéis, Senhor, mas deixaram de ser ou estão retendo dízimo, subtraindo dízimo, Senhor. Toque no coração deles para que eles voltem ao Senhor. E assim como a Tua palavra nos disse hoje, volte a mim e eu voltarei a vós. E que eles possam ver mais uma vez a Tua grandeza e a Tua bondade. Mas aqueles, Senhor, que não dizimam e às vezes ainda falam mal do dízimo,
Deus, toca o coração desses teus filhos. Que eles saiam daqui hoje entendendo essa palavra. Que eles não crucifiquem a pastora durante a semana, mas que eles pensem nessa palavra, reflitam nessa palavra, e que tomem a atitude, a decisão, de a partir de agora, serem dizimistas fiéis na tua casa, Pai. Para que assim, eles possam, Senhor, desfrutar das tuas promessas. Pai, que todos esses perigos e prejuízos nos alertem hoje, Pai, de cumprirmos mais esse mandamento do Senhor, para que o teu reino cresça, para que teu reino se expanda, não só aqui em Jales, mas em todos os confins dessa terra. Essa é a nossa oração, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.